Glória a Deus. Paz, irmãos. Feche os seus olhos, vamos orar mais um pouquinho. Deus, nós te bendizemos. Nós te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade de podermos adorar ao Senhor, podermos celebrar de uma forma tão bonita, Senhor, as crianças celebrando e falando a respeito do teu nascimento. Oh, Senhor, muito obrigada. Agora fala conosco também, Senhor, mais um pouco através desta palavra, desta mensagem, Senhor. Usa minha vida, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Mas ninguém imaginava. Você já parou para pensar nisso? Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 32. A palavra do Senhor nos fala assim: Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Amém? Ninguém imaginava. Num dia comum, ninguém imaginava. Ninguém imaginava que o anjo Gabriel chegaria em Nazaré. Nazaré? Ah, não. Ninguém imaginava. Pensavam que isso podia acontecer em Jerusalém, em Belém, não é verdade? Porque tinha promessa, a profecia do profeta Miqueias, lá no capítulo 5, versículo 2. Mas Nazaré? Não, Nazaré não tem nada a ver. Não, Nazaré não. E ele vinha para falar com a Maria. Maria? Quem que era Maria? Uma moça pobre, de uma família pobre. Ela tinha lá uma certa descendência, diziam que ela era descendente lá do rei Davi. Mas, olha lá, né? Família pobre, gente. Não tinha nome, não. E ainda mais, essa tal de Maria era noiva de José. Sabe José, o carpinteiro? Ali. Já ouviu falar? Já levou? Já fez algum serviço lá com ele? Vai ver que algum banco teu quebrou, você já mandou consertar lá com o José, né? Sofá da casa quebrou. Leva lá para consertar com o José. Não, ninguém imaginava. O que se imaginava era que o Salvador, ele viria em uma família rica, influente e numa cidade grande da época. Jerusalém. Jerusalém era do porte que se esperava que um Salvador nascesse, ou da família dele estivesse lá. Uma cidade que tivesse mais destaque lá na Palestina, né? Afinal de contas. Tá certo, irmãos? Mas Nazaré não. O máximo que podia se aceitasse era que essa família fosse lá de Belém. Mas Nazaré, de jeito nenhum. Sabe o que é, irmãos? O plano de Deus, muitas vezes, ele vai na contramão do que os homens planejam ou pensam. Né? Às vezes nós imaginamos alguma coisa, planejamos alguma coisa, mas o plano de Deus vai na contramão. Eu me mudar para Alfenas, pastor? Nunca tinha pensado nisso. Sério, irmão? Nunca. Como também nunca imaginaram que a família de Jesus ia ser de Nazaré. Não imaginavam isso, porque os planos de Deus são diferentes dos nossos. Amém? São muito diferentes. E Jesus, o Logos, segundo o apóstolo João, palavra revelada, palavra em ação, que se manifesta em Gênesis,
lá na criação, quando está escrito, haja luz, palavra do Senhor se revelando em ação e houve luz. Amém? Jesus. Depois, quando nós vemos lá em Êxodo, na divisão das águas do Mar Vermelho, quando Moisés toca a água do Mar Vermelho e começa aquela brisa, aquele vento a noite inteira, quem vocês acham que estava agindo? O Senhor Jesus. Deus deu a ordem, Deus Pai, e o Senhor Jesus operava, cumpria. Foi Ele quem fez a separação das águas do Mar Vermelho. Amém? Foi Ele quem determinou que havia, construiu, vamos dizer assim, uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo para o povo de Israel. Foi o Senhor Jesus, a palavra em ação. Amém? Foi esse Deus, o Senhor Jesus, que fez verter a água da rocha. Amém? Glória a Deus. Foi Ele quem mandou o maná, que criou o maná e mandou o maná todos os dias, o pão nosso de cada dia. Amém? Esse é o nosso Senhor. Amém? Se manifestando no Antigo Testamento. Porque tem pessoas que acham que o Senhor Jesus começou a existir só no Novo Testamento. Ele sempre existiu, Ele é Deus. Amém? Foi Ele quem fez a divisão das águas no Rio Jordão, quando o povo de Israel precisou atravessar para começar a conquistar a terra de Canaã. Sabia que foi Ele? Foi Ele. Aleluias. Foi Ele quem fez de forma sobrenatural as muralhas de Jericó caírem. Amém, irmãos? Glória a Deus. E lá nas conquistas de Canaã, quando o povo de Israel era um povo destreinado, não era preparado para a guerra, não sabiam lutar, não tinham estratégias, o Senhor Jesus conduziu e deu as estratégias, agiu, operou ali em cada vitória que o povo de Israel ia tendo e conquistando aquela terra. Amém? Nós precisamos enxergar o Senhor Jesus em toda a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Na boca dos profetas, Ele é a palavra viva. A cada vez que um profeta se levantava e proferia, trazia uma profecia, é o Senhor Jesus operando ali, trazendo vida àquela palavra. Amém? Ele é o Verbo. Aleluias. Ele é o óleo da viúva. Quando a viúva não tinha mais, outro dia o pastor Maurício pregou sobre isso, a multiplicação do óleo da viúva, a palavra em ação. Ele é o que operou a ressurreição da filha, do filho da sunamita. Amém? Porque ele disse, eu sou a vida. Amém? Ele é quem traz ali nos Salmos, na adoração de Davi, é ele quem trouxe toda aquela inspiração, a palavra revelada. E ele é quem operou o resgate do povo de Israel, lá no cativeiro da Babilônia. Porque ele traz, ajunta e reconcilia o homem com Deus. Amém? Glória a Deus. Os sacerdotes, os fariseus pensavam naquela época que ele viria como um rei da nobreza. Ele tinha que vir de uma família muito bem colocada na sociedade, não é? De uma família muito reconhecida, a high society, alta sociedade, né? De Jerusalém ou de Belém, né? Por outro lado,
tinha um outro grupo, os zelotes, que pensavam que o Messias seria um revolucionário. Então ele tinha que ser alguém que ia tomar o reino de Deus pela força, derrubar todo aquele sistema ali que o Império Romano já tinha estabelecido. Esse era o Messias que os zelotes pensavam, sonhavam, mas não. Sabe, irmãos, se a gente prestar atenção em toda a coerência que existe na palavra de Deus e no plano de Deus, Jesus sendo tudo, sendo rico, sendo o Senhor, sendo o Rei dos Reis, sendo o Senhor dos Senhores, sendo rico, ele se fez pobre, não é? Ele se esvaziou. Abra lá sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 até o versículo 8. Abre lá, rapidinho. O que nós encontramos? O esvaziamento. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Então, esse que participou de toda a criação, a formação do povo de Israel, que foi a boca ali dos profetas, que operou e agiu maravilhosamente, que tinha todo o poder, ele se esvaziou, se humilhou e se tornou humano. Não é? Aquele que estava acima do tempo, transcendia o tempo, vivia na eternidade, o que ele fez? Ele entrou no tempo. Ele se tornou humano sem deixar de ser divino. Ele entrou no tempo. E ele, finalmente, dentro do plano de Deus, ele armou o seu tabernáculo entre nós. Não era mais preciso ir ao templo de Jerusalém, porque ele é o templo. Amém? Em quantos anos o Senhor Jesus, no seu ministério aqui na terra, não tinha mais necessidade de ir até o templo, nem ir ao altar e fazer um sacrifício, porque ele é o altar e ele é o sacrifício. Amém? Aleluia. Nem precisava mais de uma arca. Por quê? Porque ele é o Deus manifesto com toda a sua graça e esplendor. A arca simbolizava a presença de Deus. O Senhor Jesus é Deus. Ele estava no nosso meio. Então não precisava mais de arca. Amém? E ele estava entre nós, se revelando, mostrando o seu amor, mostrando o seu perdão, por mim, por você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Andando entre nós, pecadores, comendo, dormindo, adorando, ensinando. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, o Todo-Poderoso, se vestiu de humanidade e veio fazer as coisas que você faz todos os dias. Amém? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, como as nossas irmãs leram hoje aqui. Está lá em João 1,14. Habitou entre nós, viveu entre nós. Amém? Está junto com você. Junto com seus discípulos. Bom, mas e o anjo Gabriel e a Maria, que eu estava falando no começo, o que tem a ver com essa história?
Mas ninguém imaginava, na verdade. Quem diria que essa história ia tomar corpo, ia começar lá em Nazaré? Não é verdade? Quem que ia imaginar? Poxa vida, não, Ju. Fora do contexto isso, não tá? Não tem nada a ver. Tudo isso aconteceu lá em Nazaré? E aí, lá em Nazaré, naquele dia que ninguém imaginava que ia acontecer, o anjo Gabriel vem e tem um encontro com Maria. E ele comunica para ela, né, o que Deus planejava fazer na vida dela. Grávida? Mas ela era virgem. Como assim? Né? Ninguém imaginava que uma moça virgem, e naquela época a concepção disso era completamente diferente do que a gente entende hoje. Quando era virgem de verdade, né? Não era virgem mais ou menos, né? Ela era virgem mesmo, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Tá certo? Ela era virgem de verdade. Grávida. Ah, não, ninguém imaginava que um negócio desse ia acontecer. Mas sabe, Maria, ela era uma serva de Deus. Ela era uma mulher abençoada. E apesar de tudo que ela poderia enfrentar, né, no contexto social, ela se coloca nas mãos de Deus, ela mergulha na vontade de Deus, sem medir as consequências que viriam depois, que poderiam vir. Já falei sobre isso na igreja. Ela confiou no Senhor. Ninguém imaginava que seria Maria, né? Ninguém imaginava. Podia ser outra. Podiam pensar que seria outra mulher, mas Deus escolheu ela. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos, por que eu estou falando tanto isso? Ninguém imaginava. Porque muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos naturais, né? E nós não imaginamos o que Deus está por fazer. A gente olha e fala assim, ah, não, usar a Estela, não, imagina. E aquele outro irmão com o passado que ele tem, não, eu não posso imaginar que Deus vá fazer alguma coisa usando aquela pessoa, né? Foi o que as pessoas falaram. Pode vir alguma coisa boa lá da Galileia? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Pois é, irmãos. Talvez você fale, eu nem imaginava que isso tudo pudesse acontecer na minha vida. Mas o nosso Deus pode fazer. Amém? As coisas que parecem loucas para o mundo, para o julgamento natural, para o julgamento das pessoas, o que pode parecer doido, louco, improvável, se é plano de Deus, vai acontecer. Amém? Se o Senhor tem este propósito, Ele vai fazer acontecer. Amém? Aleluias! O Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria. Ele não cresceu nos palácios, ele não cresceu na melhor escola de Nazaré, ele cresceu numa carpintaria, aprendendo o ofício do pai adotivo dele. Ele morreu numa cruz, o Filho do Deus Altíssimo. Ele deixou o túmulo vazio e ressuscitou. Amém? Aleluias. Os planos de Deus são completamente diferentes do que nós imaginamos. Ninguém imaginava isso. Naquela época, na época ali da Palestina, ninguém imaginava que o Messias iria morrer numa cruz. Mas ele morreu, porque ele preferiu seguir a vontade do Pai do que fazer a vontade que os homens estavam planejando para ele.
Ninguém imaginava isso. Mas a história ainda não acabou, não é verdade? Elas mostraram aqui que a história não acabou. Depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, a história não acabou. Por quê? Ninguém imagina. Se a gente sair por aí falando para os nossos colegas, outro dia eu estava pensando isso. Eu estava pensando assim, olha só. Eu estava pensando assim, puxa vida, no dia que a gente for arrebatar, o que vai ser do Todd, da Lindinha, do Neston e do Tigor? E o João Pedro está para ganhar um canarinho. O que vai ser deles? Eles vão morrer de fome. Né? Aí eu estava pensando assim, puxa, eu vou ter que deixar a chave de casa com alguém que não é crente. E deixar avisado, olha, rapaz, se você não vai mesmo, né? Não vou, sou ateu. Falei, então tá. Então, olha, fica com a chave da minha casa, porque se eu sumir e a minha família também, você pode entrar lá, pode morar na minha casa, pode ficar lá. E, por favor, cuida dos meus gatos, dos meus cachorros, do passarinho. Eu pensei nisso, pastor. Porque, que eu saiba, gato e cachorro não vai para o céu, né? Mas a gente vai, né, irmãos? Então, eu estava pensando nisso. Eu acho que eu vou bater lá na porta do Samuel, porque ele é todo arrogante. Falei, eu sou ateu. Então, por favor, fica com a chave da minha casa, porque se eu sumir, você vai lá e cuida. Né? O que você acha? Eu penso em tudo. Pois é, eu estava pensando nisso outro dia. É uma coisa para se pensar, né? Porque a história não acabou, não é, irmãos? Mas se a gente fala um negócio desse, acho que ainda vou fazer. Vou lá e bato, né? Ele vai achar que eu sou louca, né? Imagina, Cris, que isso vai acontecer? Pois é, mas eu sei que vai, porque a palavra do Senhor preocupou, Ju. Mas você não tem criação na tua casa. Se você tem um gatinho, um cachorrinho, pense nisso. Né? Mas você já pensou, irmãos? Porque a história não acabou. O Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? E ninguém imagina que isso vai acontecer. Se a gente falar por aí, vão achar que a gente está doido. Né? E vai acontecer num dia em que ninguém no mundo vai imaginar. A palavra de Deus diz que, assim como na época de Noé, que as pessoas estavam se casando, se dando em casamento, aconteceu o dilúvio, também vai ser na volta do Senhor Jesus. As pessoas vão estar vivendo como um dia normal e comum, e de repente a igreja vai ser levada. Amém? Então ninguém imagina, mas vai acontecer. Como tudo o que já aconteceu, a palavra do Senhor é fiel, não é? Então nós precisamos dar atenção e valor para o que está escrito. Amém, irmãos? Essa é a verdadeira mensagem do Natal. Não é? É claro que é gostoso, né, irmãos? A gente fazer uma ceia, a gente reunir a família. Às vezes tem mais briga na família do que comunhão, né? Mas é bom, nós nos reunimos. Mas a mensagem do Natal é que o nosso Salvador saiu da eternidade, veio aqui, entrou no tempo, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, e Ele tem esse plano para a minha vida e para a sua. Amém? E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluias! Glórias a Deus. Vamos então adorar ao Senhor. E antes de você deixar a chave da sua casa com o seu vizinho, né? Prega Jesus para ele, amém? Prega Jesus, fala de Jesus para a tua família, para os teus parentes, né? Para os teus vizinhos, porque a gente nunca sabe o dia em que isso vai acontecer, mas vai. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos adorar o Senhor? Pastor Maurício, vem aqui, por favor. Dá a mão aí para
pessoa que está pertinho de você. Desejo um Feliz Natal para ela. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela celebração que nós tivemos aqui, pelas crianças, levando a mensagem verdadeira sobre o Natal. Obrigada, Senhor. Obrigada porque os pequeninos estão sendo instruídos na Tua palavra, Senhor. Estão crescendo no conhecimento do Senhor. E obrigado, Senhor, porque mesmo quando as pessoas, o mundo, nem imaginava o que podia acontecer, o improvável aconteceu. No tempo do Senhor, na plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu Filho, nasceu de uma virgem, cumprindo todas as profecias da Tua palavra, Deus. Vivendo aqui entre nós, morrendo na cruz por nós e ressuscitando para ser Senhor e o nosso Salvador. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esta obra tão maravilhosa, de tanto amor. E te agradecer também porque nós sabemos que essa história não terminou e que o Senhor voltará para buscar a Tua igreja, Senhor. A minha oração é que o Senhor nos encontre aqui, Senhor, fortes, fortalecidos no Senhor, na fé que temos em Ti, Senhor. E que junto conosco, Senhor, possamos levar ainda mais pessoas, Deus. Por maior loucura que isso possa parecer para o mundo, Senhor, nós declaramos que cremos, Senhor, e confiamos em tudo que o Senhor nos diz. E que o Teu nome seja sempre exaltado, Senhor Deus, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja reunida nesta noite aqui, Senhor. Aleluia. Que a Tua paz, que a alegria que vem do Senhor, que a unção e a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre cada um aqui, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão.